Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nessa hora. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso de número 40. Lucas 8, 40. Nos diz assim, o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz. Vamos repetir? Filha, a tua fé a curou. Vá em paz. Que lindo isso. 12 anos sofrendo. De repente ouvir de Jesus: pode ir em paz. O que te tirava a paz, não vai mais tirar. A tua fé te curou. Aleluia. Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa palavra poderosa do Senhor. Obrigado porque do Senhor saiu poder esse dia para curar aquela mulher, e eu creio que aqui neste lugar também há poder do Senhor, que haverá de tocar vidas que já estão sendo tocadas pelo Teu Espírito, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa semana o mundo perdeu um grande homem de Deus. Quem é? Billy Graham, olha a foto dele aí, 1918 a 2018, quase que o homem faz 100 anos, morreu com 99, reverendo doutor William Franklin Graham. O Billy Graham, como era mais conhecido, ele teve uma vida irrepreensível, e num cenário onde, infelizmente, líderes religiosos têm sido, às vezes, expostos na mídia como centros de algum escândalo financeiro, escândalo de ordem moral, escândalo porque de alguma forma cederam às tentações do poder e do prazer. Um homem que não cede a nenhuma dessas tentações, ele se destaca. E o Billy Graham foi um desses homens. Na verdade, conta-nos a biografia do Billy Graham, que em 1972 apenas foi gravada uma conversa dele com o então presidente Richard Nixon, onde o que ele falou foi entendido como uma possibilidade de comentário antissemita, ou seja, algo contra os judeus. Foi dado esse entendimento, e apenas por esse escandalozinho, vamos dizer assim, ele veio a público, fez uma retratação e pediu perdão ao mundo. Então, quando nós temos exemplos de pessoas como o Dr. Billy Graham, pode tirar, obrigado. Exemplos como a do Dr. Billy Graham, como a de outros homens e mulheres que passam por uma vida inteira e se destacam por permanecerem fiéis a Cristo, isso nos inspira, é ou não é, irmãos? Nós precisamos de mais líderes assim, amém? Nós precisamos de mais homens assim, precisamos de mais discípulos e discípulas do Senhor que dão testemunha na nossa sociedade. Esta mulher do texto tinha algo
parecido com o que vimos em Billy Graham. O que vimos no Billy Graham e nos tantos homens e mulheres que dão testemunho é uma vida coerente com aquilo que creem. O que se professa crer na palavra precisa estar em acordo com aquilo que é a prática de vida. Se não for assim, então a pessoa será vista como incoerente, como aquela que diz uma coisa e pratica outra. Jesus Cristo foi muito duro e muito enfático com a hipocrisia percebida na vida dos líderes religiosos de sua época. E ele foi forte quando disse que eles eram como sepulcros caiados. O que é que significa isso? Uma sepultura bem pintadinha, caiada, bonitinha. Por fora está com uma imagem bonita, mas por dentro só tem imundícia, só tem morte. Esta é a denúncia de Jesus contra a hipocrisia dos líderes de sua época, que anunciavam uma fé, mas a prática de suas vidas não era condizente com aquilo que eles criam. Aí a gente vê um homem assim, que viveu de acordo com aquilo que professou, com a fé que confessou, isso nos inspira. E o que eu quero dizer para você hoje é que essa mulher viveu, surpreendentemente, você vai ver, ela viveu muito de acordo com a fé que tinha em Deus. Nós vamos ver que uma vida que caminha de maneira coerente entre o que se crê, a fé que se professa e a prática que se tem, é uma vida que experimenta três coisas. Quando a minha vida acontece a partir da fé que eu tenho, três coisas acontecem. Primeiro, eu experimento esperança em momentos de lutas. Momentos difíceis, onde a gente acha que a única saída é jogar a toalha e desistir. Se você caminha, mesmo nas lutas, com fé, você encontra esperança em tempos de luta. Segundo, se você é alguém, em nome de Jesus, que quer caminhar com fé no nome de Jesus, você vai começar a experimentar atitudes novas, atitudes inusitadas, soluções que talvez você nunca havia considerado, vão começar a fazer parte da possibilidade da tua vida. Vou já chegar lá e te mostrar como essa mulher vivenciou isso. Mas em terceiro lugar, quem vive uma vida de fé e quem faz a correspondência desta fé com a prática, experimenta também um testemunho. Anda pelas ruas da vida com uma placa dizendo: eu fui transformado, o poder de Deus me alcançou. Amém? Esse é um testemunho silencioso, na verdade é uma prática, é uma comunicação sem palavras, por isso é silencioso, mas ela muitas vezes chega a ser mais poderosa do que se palavras tivesse. O simples testemunho de quem experimentou uma vida de fé, o poder de Deus na sua história. Amém, irmãos? Foi isso que aconteceu na vida dessa mulher. Deixa eu lhe lembrar alguns pontos dessa história. O Jairo, que era chefe da sinagoga, estava já de braço dado com Jesus, porque era conhecido como o milagreiro de Nazaré, e Jairo, que era chefe do sistema religioso de sua época, desesperado pela filha que estava doente, resolveu desconsiderar a pompa que tinha, o status quo que tinha, como um dos líderes da sua religião, chefe da sinagoga, é isso que diz. Ele desconsidera isso e ele vai até aquele que a própria religião olhava com um pouco de suspeita. O tal do Rabino de Nazaré, Jesus Cristo, para alguns conhecido como o milagreiro de Nazaré. Jairo desconsidera o perigo que ele corria em ir acessar e pedir algo para Jesus. Lembram-se de Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João? Também era um líder religioso, e também vai até Jesus para resolver um conflito pessoal seu, mas diz o texto que ele vai de noite, na calada da noite. A graça de Deus é linda, tanto para Nicodemos como para Jairo, algo grande foi derramado em suas vidas, amém? O Nicodemos foi à noite, mas o Jairo foi na luz do dia e disse, no desespero de um pai, de que me adianta o status de dirigente da sinagoga, cata Jesus pelo braço e diz: vem na minha casa que a minha filha está morrendo. Então lá vai Jairo e Jesus,
E eles estão indo, e Jairo já está animado. O que será da minha filha quando o mestre chegar lá? Mas no meio do caminho algo lhes interrompe. Jesus para e olha para um lado e olha para o outro, e aquela confusão e multidão de gente. E ele diz: alguém tocou em mim. E é engraçado porque o texto diz que Pedro explica para ele, dizendo assim: mestre, como assim alguém tocou em você? Claro, está todo mundo se espremendo aqui. Onde você chega é uma confusão, porque todo mundo quer te ver, todo mundo quer te experimentar. Como assim alguém me tocou? Claro que alguém te tocou, mas o que é exatamente que você quer dizer com isso? E Jesus diz: alguém me tocou, porque eu senti que de mim irradiou, saiu poder. Em algumas traduções diz virtude. De mim saiu virtude e algo aconteceu. E quando eles então não se dão por satisfeito, procurando o que tinha acontecido, a mulher resolve se revelar e diz: ok, correndo todos os riscos, fui eu. Esta atitude da mulher exigiu dela muita fé. A atitude para ir até Jesus, tocá-lo, e depois a atitude para levantar a mão e dizer: fui eu, pode parar de procurar, eu sou a razão pela qual o mestre parou o cortejo. Jairo, eu sou a razão pela qual você que estava com pressa para chegar em casa, agora vai ter que ficar aqui para ouvir esse ensinamento. A mulher se revela. Nesse instante, queridos, um grande risco estava sendo corrido por aquela mulher. Porque deixa eu te lembrar o que é que o próprio texto nos fala da história dela. Esta mulher era uma sofredora. Há 12 anos, o texto fala que há 12 anos ela tinha um fluxo hemorrágico. Um problema no seu ciclo. E ela não parava de sangrar. Hoje em dia, se você for ao médico certo, existe remédio, existem tratamentos, existem anticoncepcionais que ajudam na questão das hemorragias das mulheres. Vocês sabem o que está sendo dito aqui, não é verdade? Mas, naquela época, havia um estigma muito forte em cima de mulheres que tinham ciclos menstruais um pouco bagunçados. Por quê? Porque a lei de Moisés dizia que durante o período menstrual a mulher estava impura. E tanto ela quanto o seu marido não podiam se tocar, ela sequer podia sair em público, porque na sua impureza, se em alguém tocasse, este tocado ficaria ele agora cerimonialmente impuro. Então elas se preservavam, elas ficavam em casa. E os maridos sabiam, nada de conversa essa hora, não pode chegar perto. E tem mais, depois daquela uma semana, naquele, digamos, resguardo ali, ainda tinha, depois do ciclo menstrual, uma outra semana que Deus havia pedido, através de Moisés, que o homem segurasse a onda e ainda não chegasse perto da mulher. Então eram 2 semanas, uma de impura e outra semana para purificar-se. Depois dessas 2 semanas, então, a mulher estava no ciclo fértil. Aí era a hora do homem chegar junto. O que acontecia? Todo ano uma gravidez. E o povo de Israel vai crescendo e vai se multiplicando. Só que esta mulher tinha algo confuso no organismo dela. Uma doença, como eu disse, hoje facilmente tratado pela medicina, ou pelo menos diagnosticado, e um tratamento viável. Naquela época não se tinha esse conhecimento. E a mulher sangrou 1 mês, sangrou outro mês, já são 2 meses de clausura dentro de casa, sangrou um 3º mês, um 4º mês, e começou a ver que algo estava muito errado. Nesse ponto ela já não saía de casa e os vizinhos começavam a comentar: o que será que tem de errado com essa mulher que não sai de casa, que não deixa ninguém tocá-la, que está se comunicando à comunidade de Israel como impura? Passa 1 ano, e ao longo desse 1 ano a mulher começa a chamar médicos. Acredita-se que essa mulher tinha posses, talvez uma viúva rica, não se sabe, o texto não deixa claro. Mas o texto diz e afirma que ao longo desse tempo ela gastou tudo o que tinha, com todos os recursos possíveis para tentar resolver o seu problema. Os médicos levaram o seu dinheiro e não trouxeram a sua cura. E esse 1 ano virou 2, virou 3, virou 4, e o texto diz que chegou a 12. Deixa eu lhe lembrar o que significa 12 anos. Lembram-se que os apóstolos são em número de 12. As tribos de Israel são elas 12 tribos. O número 12,
ele é um número simbólico, queridos. Neste caso aqui, dizer que se passaram 12 anos de enfermidade é a mesma coisa que dizer que era um tempo extenso demais, longo demais, um tempo muito estendido a ponto daquela mulher querer, como eu disse antes, jogar a toalha e dizer: acabou, não dá mais para mim. Sabe, às vezes esse período de 12 anos, ele para nós tem um mês. Sabe aquela tribulação que você passa um mês, que no final do mês você diz assim: eu não aguento mais. Ou o Senhor me leva para a glória, ou então resolve isso aqui que eu não aguento mais. Esse um mês pode ser 12 anos para você, está entendendo? Porque o número 12 não precisa ser necessariamente uma linha cronológica, mas é apenas para dizer o seguinte: ela sofria há muito tempo, talvez mais tempo do que muitos de nós aqui suportassem. E esta mulher então, que sofria da hemorragia, agregava um outro sofrimento sobre sua vida, o sofrimento da exclusão social e da estigmatização religiosa. Ela estava estigmatizada, era a impura do bairro. Já tinha fofoca, já tinha piada, já tinha rótulo pregado na placa da casa dela, dizendo: esta aqui é a impura, desvia a calçada para não passar pela casa dela. Exclusão social, porque com ninguém ela podia mais se relacionar. Então imagina, 12 anos nessa situação. Aí esta mulher ouve que Jesus vai passar perto de onde ela mora. E aí a fé de uma judia, impura aos olhos da religião, mas imensamente amada aos olhos de Deus, essa judia resolve colocar tudo aquilo que ela cria, a sua fé, em prática. E agora eu vou lembrar vocês no que é que esta judia cria. Esta mulher judia, das proximidades de Cafarnaum, conhecia muito bem as Escrituras, e certamente ela se lembrava do texto de Números, capítulo 15, a partir do verso 34, nos diz assim: o Senhor disse a Moisés: Moisés, diga o seguinte aos israelitas: façam borlas ou franjas nas extremidades de suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhe obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Esta parte do livro de Números é muito esquisita para muitos de nós, porque não faz parte da nossa cultura. O que Deus está mandando Moisés dizer ao povo aqui é para criarem um hábito de vestimenta que não apenas ficou àquela época, mas perdurou até a época de hoje. Se você visse como essa mulher deve ter visto em Números, um judeu que levasse a sério a lei de Deus naquela época, e se você os vir hoje, na nossa época, você vai ver que eles usam uma peça de vestimenta chamada talit. O talit é uma veste que vem por dentro da roupa, tem o talit gadol, que é uma vestimenta que vem por cima, mas apenas pelas manhãs, na hora da oração. Mas existe um outro talit mais cotidiano, que é usado por baixo da roupa, que você só consegue ver uns cordões pendurados. São 4 cordões que se penduram, e cada um desses cordões tem uns nozinhos e uma fita azul. Esse talit, o texto aqui diz, é algo que todo judeu deveria usar, usava na época dela, e usa até o dia de hoje, um judeu que se preze, para lembrá-lo a quem ele pertence, para lembrá-lo dos 613 mandamentos da tradição judaica. Tem um rabino que disse algo muito interessante sobre o talit, eu separei aqui para a gente ver. Ele diz o seguinte, forte demais, o nome dele é Shimon Bar Yochai. O rabino Shimon diz que quando o homem se levanta de manhã e coloca o seu talit, a glória de Deus paira sobre ele e proclama: tu és meu servo,
tu és Israel, através do qual serei glorificado. Que lindo isso, né? A gente precisa aprender a reconhecer essa seriedade com a qual o povo judeu leva o seu relacionamento com Deus. Uma seriedade tremenda, às vezes até exagerada, não é verdade? Mas aqui mostra que uma peça de vestimenta comunica para aquele que a veste, enquanto ele está andando e a mão bate nas cordinhas aqui, comunica para ele que existem mandamentos, comunica que a vida dele pertence a alguém, comunica que ele tem um código moral a seguir, comunica muita coisa, comunica que ele é um instrumento de Deus. Esse mesmo rabino disse, eu gostei demais dessa aqui, preste atenção. Ele fala que em cada borda do talit encontramos 5 nós, ou seja, 20 nas 4 pontas, que são equivalentes às mãos e os pés nos quais encontramos 20 dedos. Isso transmite a ideia de que todos os membros humanos encontram-se a serviço de Deus. Os 5 nozinhos em cada um deles, são 4 cordões, são 20 dedos, todos os membros do corpo estão a serviço de Deus. Isso é pedagógico, irmãos. Isso é uma didática bastante concreta para o povo judeu, enquanto anda pela vida, se lembra quem é o Deus a quem ele obedece. Está claro isso? A mulher do fluxo hemorrágico sabia dessa tradição, todos sabiam dessa tradição, mas essa mulher sabia de uma profecia a respeito do talit, porque na borda do talit, lá na sua borda, haviam franjas. Esta franja era chamada de tzitzit. Repete comigo, vai lá. T-Z-I-T, tzit, tzitzit. Parece que está chamando alguém, né? Tzitzit. Essa é a palavra hebraica para as franjas, ou como o texto aqui fala, as borlas, que ficavam lá embaixo na borda das vestes. Esta mulher tinha fé no Deus de Israel. Conhecia o texto de Números, mas conhecia também a profecia de Malaquias, capítulo 4, verso 2. Olha o que diz. Malaquias, capítulo 4, verso 2, diz assim, uma profecia messiânica. Fala que, para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Quem é o sol da justiça? É o Messias. O texto de Malaquias, se você ler o contexto, vai falar o seguinte: para vocês, Israel, povo de Deus, que reverenciam o meu nome, que têm reverência pela minha pessoa, para vocês o sol da justiça se levantará. Em outras palavras, o Messias virá para vocês, e ele vem trazendo, na sombra das suas asas, ele vem trazendo o quê? Cura. Sabe qual é a palavra para asas no hebraico aqui? Canif. Esta palavra é traduzida por bordas. É como se Malaquias estivesse dizendo de uma forma poética e muito precisa, que só um bom judeu ligado entenderia o seguinte: quando o Messias vier, na borda de suas vestes, ele trará cura para o seu povo. Cura de Deus na borda das vestes do Messias. Então esta mulher, volta para ela agora, ela não está em casa, desesperada, depois de 12 anos, tentando de tudo, e agora ela ficou sabendo que um milagreiro está passando por ali, então ela sai de casa como quem diz assim, já tentei de tudo, né? Vamos tentar de novo agora, quem sabe é o último tiro que eu vou dar, última tentativa, agora estão dizendo que esse homem aí faz uns milagres, deixa eu lá para ver se cola. Não é essa a postura dela. Se ela está colocando em prática a fé que ela tinha nos mandamentos de Deus, e se ela está lembrando da profecia que dizia que na borda da veste do Messias haveria cura, ela olha para aquele que passa vindo de Nazaré e diz: é o Messias, aquele é o sol da justiça que Malaquias falou, e é na orla da veste dele que eu tenho que pegar. Sai do meio que eu vou lá. É isso que ela diz, irmãos. Isso é fé. Ela agiu a partir de fé. Se ela fosse agir a partir da razão, sabe onde é que ela ficava? Em casa, com medo. Porque na sua razão
dizia que se ela saísse à rua e começasse a tocar em todo mundo, ela corria o risco de ser sentenciada à morte, para não falar da humilhação que ela passaria antes da primeira pedrada. Então ela não age muito racionalmente nesta hora, ela age exclusivamente pela fé. Então esta mulher que há 12 anos sofre, tempo demais para qualquer um de nós querer jogar a toalha e desistir, ela encontra, como eu lhes disse, em primeiro lugar, esperança no meio do sofrimento. Ela sabia que havia uma profecia de que quando o sol da justiça, o enviado de Deus, viesse, a orla de suas vestes traria cura. Sabe quando você tem um problema grande e você não sabe como resolver esse problema, mas você sabe lá no fim que o teu Deus é maior do que o teu problema? Isso não te dá uma paz? Isso não vai te fazer pagar a folha de pagamento na sexta. Isso não vai te trazer o emprego que você está precisando, de imediato, ali, na hora. Mas vai te dar paz, de que pode até passar 12 anos, mas nós servimos a um Deus que sabe a hora certa para todas as coisas. Amém? E a hora certa era aquela, 12 anos depois, em que o sol da justiça passava frente à sua casa. Ela sai, ela se arrisca e ela faz o que eu lhes disse que em segundo lugar faz aquele que vive pela fé e em obediência a Deus. Quem lembra? Ela tem uma atitude inesperada. Ela faz algo que nunca antes estava na lista de coisas a fazer. Ela sai para tocar no Messias. Era inesperado porque não se esperava que ela tocasse ninguém. Mas ela rompe com o óbvio, ela rompe com o ordinário e ela diz: quem vive uma vida com Deus transcende ao que é ordinário e experimenta algo extraordinário. Olha só esse mesmo exemplo na vida de Moisés. Êxodo capítulo 17. Moisés tem de trás de si 6 milhões de homens, sem contar mulheres e crianças. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Mas bota 1 milhão de gente aí. Bota que o povo era casado com 1, 2 mulheres às vezes, cada um porque tinha filho atrás de filho. Bote aí uma média de 3. Essa multidão vem atrás de Moisés, estão no deserto e reclamam o quê? Água, acabou a água. Bem, o que é uma solução ordinária, esperada? É Moisés debruçar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, me ensina o caminho para o próximo oásis. Faça com que eu pegue a curva certa, com que eu cruze o monte certo, para que eu chegue no oásis, para que esse povo pare de me perturbar atrás de água. Não é razoável isso? Não é uma oração razoável? Mas olha o que Deus manda Moisés fazer em Êxodo 17. Algo totalmente inusitado, totalmente inesperado. Deus chega e diz: Moisés, cadê aquela vara que eu mandei você usar para ferir o Nilo? Lembra da vara? Traz ela lá. Resgata as vitórias do passado, Moisés. Toma ela na mão. E vai fazer, sabe o que? Moisés disse: com certeza, eu vou apontar e vai vir o oásis. Não, você vai bater na rocha. E quando você bater na rocha, vai vir água para o povo. Quem lembra disso? Absurdo! Mas uma vida que caminha na base da fé com o Senhor está aberta para estas situações inusitadas. Está aberta para ver coisas extraordinárias acontecendo no meio de uma rotina ordinária. Amém, irmãos? Você está aberto a isso? Você está aberto a coisas novas? Coisas novas que eu e você não fazemos ideia do que é. Moisés não fazia ideia que Deus ia mandar bater na rocha. Esta mulher durante 12 anos não se viu capaz de tocar ninguém atrás de cura. Mas quando se vive pela fé, nosso coração se abre e a gente diz: Deus, aquilo que eu não sei nem de onde virá, que o Senhor use para cumprir a tua vontade em mim. Amém? Terceiro e último lugar, na vida desta mulher, que teve a ousadia e a fé para sair no meio da multidão e tocar na orla, no tzitzit da veste, do talit de Jesus, esta mulher foi curada.
E no momento em que ela é curada, é como se os céus pregassem uma placa enorme na frente daquela mulher, dizendo: mais uma vida transformada pelo Messias. A placa de antes era impura, afaste-se. A placa de agora é: venham até mim para ouvir a história do que me aconteceu. Isso é testemunho, irmãos. Isso é testemunho. Eu quero que na minha vida as pessoas enxerguem essa placa. Eu quero e peço a Deus que por onde eu passar, possa haver a fragrância do bom perfume de Cristo sendo exalada pelos meus passos, para que alguém chegue e diga: o que é isso que você está irradiando de si? Que vida é essa que no meio da tribulação e do sofrimento, você consegue andar como se tudo bem estivesse? Que esperança é essa? Que força é essa? Que fé é essa? Sem que eu dê uma palavra. E então a gente poder dizer: é o testemunho de uma vida transformada pelo Messias. Amém? É um desafio para nós, irmãos, termos esta coerência entre aquilo que a gente crê e aquilo que a gente faz. A mulher cria que quando o Messias viesse, a cura estaria na orla de sua veste. O que ela fez? Agiu. Ela foi para cima. Ela não ficou com uma fé apenas metafísica, religiosa, uma fé igrejeira. Não, ela rompeu com isso. A fé que aquela mulher tinha fez com que ela desse um passo prático. Se fosse uma fé de igreja, uma fé religiosa, ela estaria em casa, dizendo: Senhor, eu tenho tanta fé que o Senhor vai me curar. Quando é que esta cura vem? E mal sabia ela que o sol da justiça estaria passando lá fora. Mas esta fé foi posta em prática. Amém, irmãos? A fé que é posta em prática, ela é uma fé que dá testemunho no mundo que a gente vive. Aleluia! Eu quero terminar lembrando vocês do que acontece quando então colocamos esta fé que temos no Senhor em prática. Exercitamos a fé. É Jesus quem fala em Mateus, no capítulo 17, verso 20. Jesus diz: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Eu gosto particularmente da ideia de Jesus em falar de fé, correlacionando com a imagem de um monte. Porque o monte, para nós aqui, o monte é um pé de serra, é algo assim que não faz muito parte do nosso cotidiano. Mas lá em Israel é monte para toda parte. Monte Hermon, Monte Horebe, o monte, as colinas de Golã. É muito acidentado o Monte das Oliveiras, o Monte das Bem-aventuranças, o Monte das Tentações, lá perto de Jericó. É muito comum essa imagem de monte, e o que um monte comunica é que é algo intransponível. Um monte é algo que ou você se dispõe a subi-lo cansativamente e depois descê-lo cansativamente para então passar dele, ou então ele vai continuar ali e você não se mexe. Essa é uma imagem muito rica, porque para muitos de nós existem montes aparentemente intransponíveis que já duram tempo demais, 12 anos. Para essa mulher, o monte dela era a sua impureza, fruto de uma enfermidade física que se transformava em algo social e espiritual. O monte dela era esse. Mas eu creio que todos nós aqui temos um monte que para nós é um desafio. É ou não é, irmãos? Mas Jesus disse que quando vivemos com fé nele e colocamos esta fé em prática, querendo dizer o seguinte, que quando aquilo que nós cremos começa a fazer parte daquilo que nós vivemos, nós podemos então, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, uma fé pequena, nós podemos dizer para este monte: sai daqui, sai da minha frente que eu quero seguir, deixa de atrapalhar a minha vida que eu estou avançando, não se entreponha mais entre o meu caminho e os projetos de Deus. Dirás a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele irá. Hoje é noite
de movermos montes, irmãos. Quem crê nisso diz amém. O Espírito de Deus está nesse lugar. A sua palavra está sendo ministrada. E quando isto acontece, você é desafiado a colocar em prática a sua fé. E uma fé que vai na prática é uma fé que move montanhas. Eu creio que hoje à noite nós vamos ver montanhas da doença se movendo para longe e chegando à cura em nome de Jesus. A montanha, o monte da vergonha, gente que vive com vergonha de serem quem são ou de terem feito o que fizeram. Em nome de Jesus, esse monte precisa cair e dar lugar à graça de Deus. Eu oro, irmãos, para que hoje a gente mova da doença para a cura, da vergonha para a graça. Oro para que a gente mova das trevas para a luz. Eu oro para que vidas aqui se movam da morte para a vida. Oro para que vidas aqui se movam de uma morte comportamental para uma vida que faz sentido. Comportamentos viciosos, hábitos que te afastam de Deus e que se colocam como um monte, impedindo você de viver a plenitude que Deus tem para você. Viva a sua fé em Cristo Jesus, bote esta fé na prática do seu dia a dia, e você vai ver estes maus hábitos dando lugar a uma vida plena e abundante. O monte vai se mover hoje, amém, irmãos? Eu creio que existem montes em casamentos aqui nesta noite. Casamentos fragilizados pelo egoísmo do coração humano, fragilizados pela teimosia de cônjuges que insistem em fazer do ambiente conjugal um espaço de satisfação pessoal e não um espaço abençoado de serviço ao próximo. Montes de egoísmo vão cair em nome de Jesus, e eu creio que tem casamentos sendo curados essa noite. Amém. Eu creio no poder de Deus desse lugar. Creio no poder de Deus e quero orar por você agora. Fica de pé comigo. Quero orar por toda a igreja, mas gostaria que você apresentasse o seu monte ao Senhor nesse momento. Deus está aqui e nós vamos mover do choro para a alegria. Nós vamos mover da tristeza para a celebração, porque Deus está neste lugar e Ele está nos chamando a uma fé sólida, a uma fé que move montanhas. Pai querido, em nome de Jesus, esta palavra é para nós hoje, Senhor. O exemplo desta mulher é tão forte para nós. Uma mulher que colocou em prática aquilo no que ela cria, que viu uma profecia acontecendo e não pensou duas vezes, mas agiu, ainda que de forma inesperada, agiu com fé no Senhor. Nós precisamos disso, Senhor. Nós queremos caminhar neste mesmo passo. E eu creio, Pai, que hoje à noite tem vidas aqui se reconciliando com o Senhor e trazendo de volta, recebendo de volta do Senhor esta fé que move montanhas. E eu oro, Deus, para que montanhas caiam por terra agora, se lancem ao mar, montanhas de egoísmo, a montanha da enfermidade dê lugar à cura e à vida plena em nome de Jesus. A montanha da depressão dê lugar a uma vida abundante para a glória de Jesus. A montanha da vergonha e da culpa pelo pecado dê lugar à graça que revigora da parte de Cristo Jesus. Oh Deus, move a tua igreja nesta noite, Senhor. Move-nos na direção daquilo que o Senhor quer fazer em nós. E que ao sairmos daqui hoje, Pai, possamos estar cheios desta certeza, que a fé que o Senhor nos dá é para ser vivida, e uma vez vivida, podemos mover essas montanhas, e podemos cantar a vitória do povo eleito do Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém, amém. Deus abençoe tua vida e te fortaleça para a glória de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, glória a Deus.